como servir a Deus. Irmãos, existem fundamentos da base cristã que nós precisamos ter fixo em nosso coração. Se nós não tivermos esses fundamentos, nós não conseguimos amadurecer, nós não conseguimos avançar para a maturidade, e sem maturidade nós não conseguimos também usufruir da nossa herança. Diga assim: sem maturidade eu não consigo usar a minha herança. Olha o que está escrito no texto de Gálatas, capítulo 4, do 1 até o 7. Gálatas 4, do 1 ao 7. Portanto, pensem da seguinte forma. Olha o que Paulo está dizendo: enquanto não atingir a idade adequada, a maturidade, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um. Vamos ler de novo. Enquanto não atingir a idade adequada, a maturidade, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um. Mesmo sendo herdeiro, ele não está numa posição muito diferente da de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Ele é dono de tudo, mas se ele não tem maturidade, ele não se diferencia muito de um escravo. Continuando. Deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios elementares, dos princípios básicos deste mundo. Nós éramos então crianças quando nós estávamos escravizados nos princípios elementares, básicos do mundo. Mas quando chegou o tempo certo, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e debaixo da lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos debaixo da lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele nós declaramos: Abba, Pai. E por causa disso, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou você herdeiro dele. Amém. Glória a Deus. Crendo em Jesus Cristo, crendo no seu nome, nós somos salvos. Quantos concordam com isso? Diga amém. Glória a Deus. Todo que crer em Jesus Cristo, que acreditar no seu nome, este está salvo, está escrito na palavra de Deus. E então, quando somos salvos por Jesus Cristo, somos gerados também em Jesus Cristo, filhos de Deus. Sim, desta forma simples, nós nos tornamos filhos de Deus. Porém, sem maturidade, mesmo sendo filhos, em nada nós nos diferenciamos de escravos. Olha bem o que eu estou dizendo. Mesmo você sendo filho de Deus, se você não tem maturidade, em nada você se diferencia de um escravo. Então, maturidade cristã é algo fundamental na sua vida. Fundamental. Irmão, a mensagem de hoje ela é muito densa. Ela tem coisas muito importantes, ela inteira, ela é muito importante. Então eu gostaria que você prestasse atenção assim, redobradamente. Consegue? Preste atenção assim de uma maneira diferente, porque é algo fantástico. Então, sem maturidade, mesmo sendo filho, em nada nós nos diferenciamos de escravos. E mesmo recebendo a graça da salvação, as pessoas às vezes permanecem presas aos princípios elementares do mundo.
Elas são livres através de Jesus Cristo, mas escolhem ficar presas aos princípios elementares do mundo. E assim, mesmo sendo filhos e livres, mantêm atitudes de escravos. São oprimidos e não usufruem da herança de Jesus Cristo, que é nossa. Então, mesmo sendo filhos, vivem como escravos. Nós, como cristãos, devemos ter os princípios elementares de Cristo e não do mundo, cravados em nossos corações. Quando nós temos os princípios elementares de Cristo em nós, nós podemos então avançar para a maturidade. Amém, Jesus? Quando os princípios elementares do mundo estão cravados dentro de nós, nós somos imaturos. Alan, você está dizendo que mesmo eu sendo salvo, eu vivo então uma vida desgraçada, presa aos princípios elementares do mundo? É isso que eu estou dizendo. Mas existe uma forma de avançar para a maturidade, se desligar dos princípios elementares do mundo e seguir para os princípios elementares de Cristo. E isso nos trará maturidade. Você começa a avançar no reino de Deus. E quais são esses princípios? Diga assim, quais são esses princípios? Pergunte para mim. Quais são esses princípios? Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos para frente. Então, sabe quais são os ensinamentos básicos que o autor da carta aos Hebreus está falando assim, ó? Esses aqui são os básicos. Nós não vamos falar sobre os básicos. Nós vamos falar sobre os básicos. Ele estava pulando aqui. Olha quais são os princípios básicos para alcançar a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, os fundamentos, ou seja, o arrependimento das obras mortas. Então, um dos princípios básicos, elementares, é arrependimento das obras mortas. Outro, a fé em Deus, é outro princípio elementar. Continuamos. O batismo, na versão original é os batismos, porque tem mais de um batismo. Os batismos. Esses batismos são princípios elementares, são básicos, todos nós teríamos que saber de cor e salteado. A imposição de mãos, o que é, no que implica, o que ela proporciona, tudo isso é básico. A ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Assuntos básicos, simples, alicerces da vida cristã. E se eu perguntar para a maioria de nós que estamos aqui hoje, quantas vezes nós ouvimos falar desses assuntos, a maioria não sabe. A maioria não sabe. E são assuntos base. Nós temos que saber esses assuntos para poder avançar para a maturidade. Então, Cristo, eu vou enumerar aqui os assuntos. Olha bem, primeiro, Cristo é o fundamento. Esse é o primeiro alicerce. Cristo é o fundamento. Segundo, arrependimento das obras mortas. Terceiro, fé em Deus. Quarto, batismos. Quinto, imposição de mãos. Sexto, ressurreição dos mortos. Sétimo, juízo eterno. Esses são assuntos básicos que nós deveríamos saber. Esses assuntos, Paulo, eu digo Paulo aqui porque eu acredito muito que Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, mas ninguém tem certeza. Então eu acredito que o autor da carta aos Hebreus, lá no finalzinho do capítulo 5, ele chama todos esses assuntos de leite espiritual. Leite é o básico para quem está começando a vida cristã. Então, nós temos que aprender o básico para poder alcançar a maturidade. E alcançando a maturidade, nós podemos então usar a nossa herança e parar de viver como escravo. São assuntos da vida cristã. Alan, sobre o que nós vamos conversar hoje? Sobre um deles. Hoje e semana que vem. Sobre um deles.
apenas e de uma maneira bem por cima. Nós vamos falar sobre arrependimento das obras mortas. Diga assim comigo: arrependimento das obras mortas. Alain, mas são princípios tão básicos, tão elementares, tão simples. Nós precisamos aprender isso. Precisamos, e não só aprender, nós precisamos aprender com o coração aberto, disposto. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 até o 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, se livrando de tudo aquilo, nós então nos parecemos com bebês recém-nascidos. Desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Meu Deus, estão animados para ouvir falar sobre isso? Diga amém, Jesus. Amém. Vamos começar então. Primeiro ponto: servindo a Deus. Servindo a Deus. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, texto muito conhecido da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo do 21 ao 23, eu aconselho você, de todo o meu coração. Paulo fala assim, ó: eu rogo-lhes, eu suplico-lhes. Eu falaria a mesma coisa: irmãos, tragam a Bíblia, ou tragam um caderno. Se você quer acompanhar lá no telão a Bíblia, não tem problema, mas traga um caderno para você anotar as coisas, para você durante a semana remoer, ler, sabe? Ficar com isso. A fé vem pelo ouvir. Semana que vem vai estar o material disponível para você ouvir, para que você tenha fé e comece a crer nessas coisas. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, olha o que está escrito: nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. E olha o que a resposta de Cristo será: eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Ou, no texto original diz, Mateus é escrito em hebraico, e o texto original diz assim: afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, quantos de nós tivemos a oportunidade de ver um paralítico levantar na frente assim? Talvez poucos, talvez nenhum. E a Bíblia está falando que muitos farão isso, milagres, prodígios, muitos expulsarão demônios, muitos farão proezas, e chegarão no dia e ele nem sabe quem serão. Como assim? Como assim? Eles estão fazendo isso em nome de Jesus, e Jesus não sabe quem eles são? Nem todo serviço, preste atenção nisso, nem todo serviço que nós fazemos para Deus, ou em nome de Deus, é reconhecido por Ele. Nem tudo aquilo que você faz para Deus, Deus quer que você faça. Nem tudo aquilo que você se dispôs a fazer para Deus, Deus pediu para você fazer. Essas obras que nós fazemos em nome de Deus, ou para Deus, elas às vezes não necessitariam ser feitas. E essas obras que Deus nunca pediu para você fazer, e que você faz, a Bíblia chama de obra morta. Diga assim: aquilo
que eu faço e que Deus não pediu para eu fazer, é uma obra morta. Você deve fazer apenas aquilo que Deus pediu para você fazer, e não aquilo que você acha que Deus quer que você faça. Então aqui ainda, amém? E a Bíblia fala que nós devemos nos arrepender da prática dessas obras. Arrependendo-se da prática das obras mortas, nós estamos avançando para a maturidade. Estamos crescendo. A palavra arrependimento no grego, ela se fala metanoia. E metanoia significa mudança de mente, mudança de direção, conversão. Então, quando nós lemos arrependimento na Bíblia, quando nós ouvimos João Batista gritando, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, ele está falando assim, mude a maneira de pensar, porque o que está chegando é diferente do que o que vocês acreditam. Paulo fala isso, ele fala assim, portanto, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme a maneira de pensar, metanoia, para experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse texto está falando assim, se você pratica coisas que Deus não pediu para você fazer, mesmo sendo em nome dEle, pare de fazer, mude a sua maneira de pensar, aprenda dEle e faça aquilo que Ele pediu para você fazer, mude a direção, e você estará avançando para a maturidade. Glória a Deus. E é isso que nós devemos então ter como base das nossas vidas, um fundamento de arrependimento de obras mortas, porque essas obras nos conduzem à frustração, à morte, à desgraça. Então, em primeiro lugar, devemos aprender que Deus, Ele não espera certas coisas de nós, mas Deus espera de nós, Ele espera serviço de pessoas específicas. Deus, Ele está esperando o serviço de algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Pergunte assim, quem? Não, diga, quem? De quem que Deus está esperando o serviço? Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do 4 em diante. Apóstolo João está escrevendo, ele diz assim, eu, João, escrevo às 7 igrejas da província da Ásia, graça e paz a vocês, amém, da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo. Ele, Jesus, é a testemunha fiel destas coisas, Ele é quem garante que isso é verdade. O primogênito a ressuscitar dos mortos, e o governante de todos os reis da terra, os reis da terra, aqui sentadinhos aqui ele é o nosso governante, os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama, e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, toda a glória seja a Ele. Continuamos. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus. A versão original diz assim, Basileia, Ele nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre, amém. Numa versão mais fiel diz assim, e Ele nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória, o poder para todos sempre, amém. Então Deus está esperando o serviço de um povo seleto. Quem é? Reis e sacerdotes. Deus está esperando o serviço de reis e sacerdotes. Se não for rei, não for sacerdote e fizer algo em nome dele, ele não conhece. Reis e sacerdotes, ele sabe quem são. É dessas pessoas que ele está esperando. E a Bíblia fala que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Eu acredito que eu estou numa reunião de reis aqui essa noite.
Então ele está esperando o serviço de reis e sacerdotes. Deus, ele só conhece, ele só recebe o serviço de reis e sacerdotes. E esse título de rei e de sacerdote que você ganhou, define o seu relacionamento com Deus. Reinado está definindo o seu relacionamento horizontal. Imagine essa cruz. O seu relacionamento horizontal é o reinado. É como você deve se relacionar com as coisas e com as pessoas. Reinado. Sacerdócio é tudo aquilo que se refere a como você se relaciona com Deus. Está no vertical. Então, você foi constituído sacerdote para que você possa ter relacionamento com Deus. Livre acesso à sala do trono. Só o sacerdote podia chegar lá. E você pode, porque ele te fez sacerdote. A Bíblia fala: ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo. Então o sacerdote, ele entra na sala do trono e ele está se oferecendo como sacrifício vivo a Deus. É o seu relacionamento com Deus. O seu reinado, você é rei, para quê? Para você aprender a se relacionar com pessoas, com coisas e com a natureza. O seu reinado, ele se trata do seu relacionamento com pessoas, com coisas e com a natureza. Se você entende que você é rei, então isso define como você lida com as pessoas. Os reis feitos por Jesus ordenam coisas e não pessoas. Os reis que foram feitos, que foram constituídos por Jesus, eles ordenam as coisas e não as pessoas. Eles amam as pessoas mais do que as coisas, e eles servem as pessoas. Eu fico impressionado com um menino de 15 anos chamado Salomão, que está oferecendo sacrifícios a Deus, e Deus aparece para ele e fala assim: Salomão, peça para mim qualquer coisa e eu te darei. Um menino de 15 anos responderia o quê? E Salomão, lembrando das palavras de seu pai, você pode ler isso em Provérbios, Salomão fala assim, desde pequeno meu pai dizia para mim, não se aparte da sabedoria, Salomão, ande com ela, Salomão. Então Salomão, se lembrando das palavras de seu pai Davi, olha para Deus e fala assim: dá-me sabedoria para conduzir esse povo. Isso é ser rei. Deus falou assim: porque não me pediste dinheiro e nem bens e nem essas coisas, eu te darei o que você me pediu e te darei todo o resto. Sabe o que me lembra? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto eu te darei, diz Deus. Ei, você foi constituído rei, não para ter coisas, mas para servir pessoas. A nobreza do rei está em servir. É para isso que nós fomos feitos reis. Pessoas acham que a obra completa de Jesus só existe para que eles tenham domínio e autoridade sobre as pessoas. Eles querem mandar e desmandar nas pessoas, eles querem ordenar as pessoas, eles querem dizer para as pessoas o que está certo e o que está errado. Quantas vezes as pessoas sobem no altar, sobem no púlpito de uma igreja, assumem uma posição de liderança religiosa para controlar e manipular as pessoas, para dizer para elas o que é certo e o que é errado, mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que Ele nos fez reis para que nós possamos servir pessoas. Servir pessoas. Meu Deus, é para isso que nós somos reis, servindo pessoas. As coisas e a natureza estão sujeitas a nós. Deus disse assim para Adão: Adão, tudo que se move no chão, tudo que voa no céu, tudo que está na água, tudo que está em todo lugar aí, nessas coisas domine, subjugue essas coisas. Mas não disse assim: Adão, domine sobre as pessoas, sobre as coisas.
Você pode dizer ao tempo, ao mau tempo, se uma tempestade estiver vindo, pare, cesse, e ela cessará. Você pode dizer as coisas, você pode dominar as coisas, mas nunca as pessoas. Nunca as pessoas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você foi feito rei para servir pessoas. Isso é um sinônimo máximo de liberdade. Você é livre em Cristo, meu irmão. Você é tão livre, Jesus te fez tão livre, que se você não quiser andar com Deus, Ele deixa. Nós estamos aqui porque queremos andar com Deus. É um desejo nosso. Meu Deus, vocês estão entendendo? Verdadeiros reis sabem se relacionar usando as coisas para servir as pessoas. Verdadeiros reis sabem usar as coisas para servir as pessoas. Por que Deus fez assim? Porque a terra, ela é nossa responsabilidade. Eu falei isso domingo passado, estou falando hoje de novo. Deus não está controlando a terra. A terra é nossa responsabilidade. Foi dada para nós. Alain, não consigo acreditar nisso, eu não aceito isso. Salmo 115, versículo 16, não falei memória, isso, 16. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os reis da terra, Ele é o soberano dos reis da terra. Meu Deus. Então, sabendo que Deus só aceita o serviço de reis e sacerdotes, como eu devo servir a Deus? Como eu devo servir a Deus? Se eu já sei que se eu faço algo que Ele não pediu para eu fazer, eu estou fazendo uma obra morta. Então, como é que eu faço obras vivas? Como que eu vou servir a Deus? E eu vou aqui começar alguns pontos. Olha bem comigo. Primeiro ponto. Eu preciso entender que Deus não precisa do meu serviço. Diga assim: Deus não precisa do meu serviço. Alain, isso é muito diferente, isso é muito doido, é muito, sabe, a gente não consegue entender essas coisas, mas é isso. Como que eu sirvo a Deus? Entendendo que Deus não precisa do seu serviço. Como? Eu já dei esse exemplo uma vez aqui, vou dar de novo. Um dia eu sentei com a G e falei assim: G, vamos ter outro filho? Vamos ter sim. Eu estava olhando assim para o gramado lá fora de casa, pensei comigo, falei: puxa vida, preciso de um filho para cortar essa grama. Está muito trabalho para mim, eu vou cortar eu preciso de um filho. Esse filho precisa trabalhar para mim, ele precisa ser meu servo, eu preciso que ele corte minha grama. Vamos ter um filho para cortar a nossa grama, para lavar o nosso carro. Aí veio o Tyler. Tadinho, né? Coitadinho. É para isso que eu quis ter um filho? Que lógica tem isso? E a Bíblia fala que se eu, que sou o mal, sei dar boas coisas aos meus filhos, imagina Deus, que é bom em essência. Ele nunca fez você, Ele não gerou você para você ficar trabalhando para Ele. Ele não precisa do seu serviço. Estão entendendo isso? Ele não precisa do nosso serviço. Ele não precisa que fazemos coisas para eles. Eu não fico sentado na minha sala esperando o meu filho pegar o violão ou a minha filha pegar o violão, sentar para mim e ficar tocando para mim, me adorando, falando: ó Pai, o Senhor que me dá comida todos os dias, o Senhor que coloca comida na geladeira, ó Pai, o seu cabelo que é tão bonito. Não. Meus filhos não precisam fazer isso para mim. Por quê? Porque eu nunca gerei eles para que eles fossem meus servos. Eu gerei eles para que eles fossem meus filhos. E sendo os meus filhos, eu não quero o serviço deles. Eu não quero o trabalho deles. Então mude, metanoia, converta-se, arrependa-se, mude a sua maneira de pensar, quanto a achar que está fazendo algo para Deus. Deus não precisa do nosso serviço. E então por que eu faço, Alain? Porque pessoas precisam do seu serviço.
Deus não precisa do seu serviço, pessoas precisam do seu serviço. Pessoas precisam. Meu irmão, ouça o que eu vou falar agora com atenção. Tudo o que é feito nessa igreja não é para Deus. Isso é doidura. Agora ficou tudo errado. Está tudo errado agora. É verdade. Meu irmão, tudo o que é feito aqui nessa igreja é para pessoas. Se no verão do ano que vem nós vamos ter ar-condicionado nessa igreja para refrescar vocês, não é para Deus, é para pessoas. Se colocaram cadeiras estofadas para vocês sentarem, não é para Deus sentar, é para pessoas sentarem. Meus irmãos, se tem alguém aqui tocando e cantando, não é para Deus, é para pessoas. Para que essa letra, essa melodia, essa canção entre no seu coração e o Espírito Santo faça uma obra. Deus tem anjos afinados, orquestras, Criador de toda a música e de todo o som. A Bíblia fala que quando nós então pegamos os nossos instrumentos e tocamos, Ele vem para fazer o quê? Participar. Ele se assenta em meio aos, Ele habita em meio aos louvores. Ele fala assim, puxa vida, estão cantando lá, vou lá, vou andar, vou passear. E diz que enquanto ele passeia, ele dá uma olhadinha, procurando verdadeiros adoradores. Meu Deus, você sabe o que é isso? A presença de Deus que descia no Éden para conversar com Adão, desceu essa noite aqui, enquanto os louvores estavam sendo cantados. E o próprio Deus caminhava em nosso meio, ouvindo, vendo. Não é sobre isso, né? Vamos voltar. Tudo que é feito na igreja é para pessoas. Os irmãos que cuidam as portas não é para Deus, é para pessoas. Os irmãos que estão lá fora cuidando dos carros estão cuidando para quem? Pessoas. As irmãs que estão cuidando das crianças agora estão cuidando para quem? Pessoas. Então, como eu sirvo a Deus? Servindo pessoas. É isso que Deus está esperando. Se você está bom, você tem tudo do bom e do melhor, sirva pessoas. Sirva pessoas. Glória a Deus. Então, Deus não precisa que nós venhamos aqui cantar para Ele. Ele não precisa que a gente venha cuidar das portas. Ele não precisa que a gente venha cuidar das crianças. Ele não precisa que a gente venha cuidar dos carros. Ele não precisa que a gente venha cuidar da fotografia. Ele não precisa de nada disso. Tudo o que nós fazemos é porque as pessoas precisam. Agora ouça bem o que eu vou dizer. Filhos maduros cuidam dos filhos mais novos. A minha filha ajuda um monte a cuidar do pequenininho. Filhos maduros ajudam a cuidar dos filhos mais novos. Então ouça bem o que eu vou dizer. Pessoas maduras enxergam o que os outros precisam. Pessoas imaturas só enxergam o que elas precisam. Pessoas maduras enxergam o que os outros precisam. Pessoas imaturas enxergam o que eles precisam. Filhos imaturos só olham para eles mesmos. Meu Deus. Então, primeiro ponto, como que eu sirvo a Deus? Sabendo que Deus não precisa do meu serviço, mas que pessoas precisam do meu serviço. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto. Nada do que fazemos nos justifica. Diga assim, nada do que eu faço me justifica. Eu vou melhorar essa frase. Diga assim, nada do que eu faço me torna justo. Nada do que eu faço me torna justo. Nada do que eu faço me torna justo. Deus não está esperando nada de você.
Nada, 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 nada. Deus não está esperando nada em troca. Pelo tanto de amor, pelo tanto de bênçãos, Ele não está esperando nada em troca. Ele te deu e não está esperando nada em troca. Nada. Inclusive, meu irmão, inclusive, se você erra, se você peca, se você se desvia, se você se perde no meio do caminho, Ele não fica chateado com você. Por que ela? Como assim? Mesmo se eu errar, se eu pecar, se eu sair, se eu me desviar, Ele não fica chateado comigo. Por quê? Porque Ele não está esperando nada de você. Nada. Nada, 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 nada. Você já viu e leu a parábola do filho pródigo? Como que o pai estava quando aquele filho retornou? Esperando. O filho retornou e ele não deixou nem o filho terminar a frase. Ele abraçou, preparou uma festa, vestiu ele, colocou tudo do bom e do melhor nele e falou o seguinte: a partir de hoje é festa, porque aquele que estava morto voltou à vida, o que estava perdido foi encontrado. É assim que Deus nos vê. Ele olha para nós com amor. Ele olha para nós com amor. Isso, sabe, na cabeça do crente, isso é difícil de entrar. Porque ele passou a vida inteira praticando, fazendo coisas, para ver se Deus o abençoava mais, para ver se Deus olhava para ele com mais carinho, para agradar a Deus de alguma forma. Mas a Bíblia fala que a única forma de agradar a Deus é através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. E qual é a fé que nós temos? Que através da obra de Jesus Cristo e de tudo o que Ele fez, nós fomos salvos. Alain, isso é tudo muito diferente. Eu não sei se eu acredito no que você está falando. Então vamos continuar aqui e vamos ler na Bíblia, amém? Então, segundo ponto. Primeiro ponto foi que Deus não precisa do nosso serviço. Segundo ponto, nada do que a gente faz nos justifica, nos torna justos. Quando paramos de querer parar de pecar para ser santo, você entendeu isso? Quando paramos de querer parar de pecar para ser santo, é quando a gente começou a entender isso aqui. Não, eu preciso parar de pecar para ser santo. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso, porque você está começando o que Jesus já tinha feito. Imagina o seguinte: Jesus fez tudo isso aqui por você, Ele caminhou até aqui, perdoou seus pecados, levou tudo que você tinha, suas doenças, até aqui. Foi Jesus que fez. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que voltar lá e fazer o que Jesus fez de novo. E é impossível você fazer. Então só aceite que Ele fez e caminhe daqui para frente. Porque daqui para frente o pecado já foi levado, a doença já foi levada, daqui para frente você já é filho de Deus, daqui para frente você já é justo, daqui para frente você já é restaurado, justificado, daqui para frente você já tem vida eterna, daqui para frente, a partir de Jesus, você é mais do que vencedor. A partir de Jesus. Não queira fazer o que Jesus já fez. Creia na obra dele. Olha o que está escrito. Olha lá, vamos lá. Romanos capítulo 8. Do versículo 29 até o 33. Conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Comentei com a minha mãe hoje, está escrito na Bíblia assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito. Até aquele momento ele era o filho único. A partir daqui ele é o primogênito. Ele não é mais o único, ele é o primeiro. Porque tem mais filhos. Eu, você. Filhos de Deus. Continue. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, ele os declarou. Uriel, vem aqui. Eu digo que você é justo. Pode sentar. O que Uriel fez demais? O que Uriel fez para mostrar para mim que ele era justo?
Nada. A Bíblia fala que foi isso que Deus fez. Depois de chamá-los, Ele fez o quê? Os declarou. Olha aqui, ó, todo mundo. Ele é justo. Pronto, acabou. Ele chegou, e como disse a pastora Patrícia, a cédula de dívida Ele rasgou. E você é justo, sem condenação. Oh, mas eu não, porque se está escrito, está escrito, e aquilo que está escrito é maior do que aquilo que eu acho. E pronto. Continuando. Declarou justos, e depois de declarar os justos, Ele lhes deu a sua glória. Ah, meu Deus do céu. Olha o tamanho disso. Você acredita na Bíblia? Você acredita na Bíblia? Olha o que está falando ao seu respeito. Ao seu respeito. Você é justo. E Ele ainda te colocou glória. Meu Deus. Meu Deus. Vamos continuar? O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Diz o que você pode dizer, meu irmão. O que se pode dizer diante de coisas maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos declarou justos, quem pode dizer o contrário? Se Ele nos colocou glória, quem pode fazer o oposto? Hein? Não há forças, não há diabo, não há demônios, não há principados, não há pecado que possa tirar isso. Não há. Meu Deus, continuamos. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Meu Deus. Continuamos. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Está perguntando Paulo. Quem? Quem se atreve? Quem? O inferno fica mudo. As pessoas ficam mudas, porque Ele declarou, e assim é. Assim é. Quem se atreve? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dEle, e aplaudimos a Ele. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Nada do que fazemos pode nos tornar justos, porque é Ele que nos declarou justos. É Ele que nos justifica, é Ele que nos torna justos. Então, meu irmão, eu te pergunto, quem de nós aqui é digno de servir pessoas? Todos aqui que estão sentados, que um dia falaram sim para Jesus, são dignos de servir pessoas. Meu Deus, que ideia pequena da igreja, da comunidade, da igreja não, da comunidade dos crentes. A igreja são pessoas, mas das comunidades, dos lugares onde as pessoas se reúnem, em que elas colocam as pessoas de banco quando elas cometem um erro, elas não conseguem conversar, tolerar, elas não conseguem justificar, elas não conseguem ter nenhum tipo de atitude, punem as pessoas pelos erros que elas também cometem, achando que quando sobem num lugar como esse, estão subindo no lugar santo dos santos, e não é, porque este lugar aqui é de concreto, tijolo, piso cerâmico. O lugar santo dos santos foi dado aos filhos, e a Bíblia fala que Ele tornou os filhos justos, quem quiser entra. Quem é digno de servir pessoas? Todos. Eu queria estar mais preparado, eu acho que eu tenho que ser mais espiritual, eu acho que eu tenho que falar uns 10 idiomas dos anjos primeiro, né? Eu só falo um idioma, eu tenho que aprender mais uns 9, 10 aí, para me tornar uma pessoa mais espiritual. Ei, pare com isso. Pessoas precisam de você, pessoas precisam que você levante dessa cadeira e sirva a elas.
As multidões estão vindo, e elas querem ouvir a palavra de Deus, o pão que as alimenta, e precisa de discípulos que peguem o pão e levem até elas. Pare de se achar pequeno, pare de se achar minúsculo, pare de achar que você não é digno de fazer as coisas. Você é digno de fazer as coisas. E a comunidade tem que parar de achar que tudo é sacro, não pode tocar, a taça do pastor, né? O pastor não tem essas coisas, né? Mas vai lá numa igreja aí por aí, você vai ver se você encosta na taça do pastor. A taça, santa taça do pastor. Meu Deus. Ei. Quem é digno de servir pessoas? Eu não vou ler, mas está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 30 e 37. Eu não vou ler, vou passar rápido aqui, senão não vai dar tempo. A Bíblia fala que havia um homem. Jesus então está falando uma parábola, e é uma parábola bem conhecida por vocês, chamada o bom samaritano. E a Bíblia fala que tem um homem caído ali. Esse homem foi vítima de ladrões e foi espancado, está na beira do caminho, à morte. E passou o primeiro digno de ajudar. Ele era sacerdote do templo, ele podia ajudar, mas o que ele fez? Virou as costas e continuou. Passou o segundo digno, levita do templo, preparado. Ele servia pessoas, afinal de contas, levita não era músico, levita era servo, servia em todas as áreas. Então um da tribo de Levi passava por ali, preparado, treinado para servir pessoas. E quando ele passa e vê alguém precisando, o que ele faz? Vira as costas e continua. Passa um homem de Samaria, que não tinha muita boa reputação por causa do lugar onde vinha, e olha aquele homem e atende ao chamado que estava na frente dele. Recolhe ele, coloca na sua montaria, leva até o lugar, ajuda, paga as despesas para que ele fosse sarado, curado, restaurado. O que os dignos da igreja não fizeram, o que não tinha uma boa reputação fez. E eu lhe pergunto, quem era digno? Pare de achar que você não pode, você pode. As pessoas estão esperando você para servi-las. Pare de achar que você não pode fazer, ou que você já está fazendo muito para Deus. Você não está fazendo as coisas para Deus. Você deve fazer para Deus, mas olhando para as pessoas. Olhe para as pessoas, enxergue as pessoas. Meu Deus! Tenho mais um tempo, posso continuar? Vamos. Senhor, eu te pergunto, precisa de algo espetacular para ajudar a cuidar dos carros lá na frente? Precisa. Mas Alan, eu só tenho 13 anos, 14 anos, eu posso ajudar? É claro que você pode. Alan, eu sou um senhorzinho, eu posso ficar ali próximo olhando, eu posso ajudar? É claro que pode. Pelo amor de Deus, diga o que você quer. As pessoas precisam do nosso serviço. Meu Deus, vou tocar num calo aqui. Irmão, quem pode tocar na igreja? Quem recebeu Jesus como seu Salvador. Amém. Amém. Jesus não chamou nós para ficarmos cuidando do Facebook das pessoas, cuidando do Instagram das pessoas, para ver se elas são santas ou não são santas, se elas são do seu padrão ou não são do seu padrão, se elas fazem o que você gosta que elas fazem, se elas não fazem o que você gosta que elas fazem. Deus nunca nos chamou para ficar cuidando da vida das pessoas, para ver se elas são santas ou não são santas. Isso é responsabilidade dEle. Ele que sonda o que você não vê, Ele que sonda corações. Muito carinha de terninho e gravata que prega e que nunca tem uma vida mais desgraçada do que qualquer outra pessoa aí de fora. Daí, e quem que vê isso? Só Deus. Nós não podemos olhar para as pessoas dessa forma. Nós devemos olhar com carinho, com respeito. Se ela falou que ela é teu irmão em Cristo, trate ela como teu irmão em Cristo e ponto final. A Bíblia fala, a ninguém mais considereis do ponto de vista humano. Lemos semana passada.
Em outras palavras, se alguém diz para você que é teu irmão em Cristo, considere ele como seu irmão em Cristo. A tua parte é essa, a parte dele ele resolve com Deus. Tivesse tempo. Nós temos eu vou falar disso. Posso falar? Vocês deixam eu falar? Nós temos na nossa igreja, é uma cultura da igreja quadrangular, ter um grupo chamado grupo de diaconato. Lindo, maravilhoso, irmãos abençoados, que prestam um serviço fundamental na igreja. Aí, pega-se na Bíblia os diáconos e tenta colocar a ideia de diaconato da Bíblia num grupo de serviço. Tenta espiritualizar ao máximo aquilo ali. Mas o que nós somos aqui na igreja, meu irmão? Nós somos um grupo de serviço que serve pessoas. Temos o nome diácono? Sim. Depois, com o tempo, você estuda o que é diácono na Bíblia. Mas, meu irmão, te garanto que os diáconos do tempo de Paulo não ficavam na porta dos templos. Eu lhe garanto isso. Nós temos um grupo de serviço, o nome é diaconato, amém, glória a Deus, não vamos mudar isso, né? Quantos anos de história quadrangular? Só no Brasil, 60 e picos, né? Aí vai chegar o Alan agora e quer mudar tudo, né? Não, claro que não. Não vamos fazer isso. Mas, quem pode participar do nosso grupo de serviço, do nosso grupo de diáconos? Quem? Todos. Desde que você esteja disposto a servir pessoas. A Bíblia fala no livro de 2 Samuel que Davi estava num lugar, era um acampamento filisteu, e para passar para o lugar onde tinha a água que ele queria beber, tinha que passar todo um acampamento filisteu, e era muito perigoso, muito perigoso. E Davi fez um comentário, falou assim: que vontade de beber daquela cisterna. E a Bíblia fala que os 3 melhores guerreiros dele ouviram aquilo, saíram em disparada, passaram o terreno inimigo, desviaram de todos os perigos que tinha, buscaram a água e trouxeram para Davi. Davi nem ordenou, Davi apenas apresentou um desejo, e eles trouxeram. E Davi ficou horrorizado com aquilo, falou assim: eu não sou digno de beber essa água, oferecerei ela ao Senhor, porque ela tem valor de sangue. Meu irmão, sabe o que você precisa apenas? Estar disposto. Quando você vê um irmão vindo para frente, e vai que ele cai por alguma situação, fique atrás dele. Você vê uma pessoa com sede, o que custa pegar um copo de água e levar? Você vê uma pessoa que está chorando, pegar um lenço e levar para ela. Precisa de quanta espiritualidade para fazer isso? Como servimos a Deus? Servindo pessoas. Quem é digno, quem é justo para fazer isso? Todos. Você está entendendo isso? Amém. Meu Deus. Ser digno para fazer uma tarefa não quer dizer que você está capacitado a fazer ela. Sim, eu entendo isso. Não é porque você gosta de cantar no chuveiro que você pode subir no altar de uma igreja. Não porque é o altar de uma igreja, mas você pode entrar na banda de música para cantar. Por quê? Porque exige um mínimo de talento, senão as pessoas vão sair correndo em vez de ser abençoadas. Concorda comigo? Né? Se não souber tocar, por que você vai entrar na banda? Né? Mas às vezes você fica olhando as coisas e você falaria assim: eu poderia ajudar nisso, e não ajuda. Vai ter um evento de mulheres, você é cabeleireira, você é depiladora, você é maquiadora, você faz qualquer coisa para mulheres. Ei, eu estou aqui, eu posso ajudar de algum jeito. E abençoe pessoas. Alan, eu gosto de tirar fotografia para a rede social. Gosto. Então a igreja está precisando. Para tirar, para colocar nas redes sociais, para que pessoas vejam o que Deus está fazendo no nosso meio. Então, se disponha, faça, amém? Lembre-se, filhos maduros cuidam dos outros filhos, filhos imaturos só cuidam de si próprios. Como você está? Vamos avançar para a maturidade? Amém? Para encerrarmos, me dão mais 5 minutinhos? Vamos encerrar. Terceiro ponto e último: não fazemos para ser,
Somos e por isso fazemos. Não fazemos para ser, somos e por isso fazemos. Não faça nada para provar alguma coisa para alguém, inclusive para Deus. Pare de comprar uma roupa querendo provar alguma coisa para alguém, comprar um carro querendo provar alguma coisa para alguém. Pare com isso, seja livre disso. Pare de fazer as coisas querendo provar para Deus que você é importante. Você já é importante. Faça por pessoas, faça por pessoas. Fazer as coisas esperando algo em troca é uma obra morta, é algo para pessoas imaturas. Pessoas maduras sabem quem são em Cristo Jesus e por isso servem pessoas. Isso não tem nada a ver com salvação. Salvação foi pela graça, nós somos salvos. Então, se nós não fizemos nada para ser salvos, nada para ser justos, nada para nada, por que você ainda tenta fazer algo para Deus? Deus não está pedindo nada para você. Pare de fazer, creia que você é e faça por pessoas. Amém, Jesus? Glória a Deus. Você é filho de Deus, gerado para praticar boas obras. Diga assim comigo: eu sou filho de Deus, criado para fazer boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça. Pronto, acabou. E por meio da fé. Pronto, acabou. Não tem o que fazer, está escrito. Isso não vem de vocês. Ele teve que reafirmar isso. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Para que você não pare de pensar que é por você. Não é por você, é dádiva. Continue. Não é uma recompensa pela prática de boas. Colocaram isso na Bíblia ontem, eu tenho certeza, né? Não estava ali. Para que ninguém venha se orgulhar. Se você tivesse que fazer, você ia falar assim: eu fiz, porque eu conquistei, porque eu... Não vem de você, é de Deus. Continue. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar o quê? Boas obras, que foi Ele que de antemão planejou para nós essas boas obras. Ele não falou assim: vocês vão praticar as boas obras que eu deixei, e depois de praticar as boas obras, eu vou avaliar as boas obras, e vou ver se você é justo, e se você pode ser salvo. Não, é o contrário. É o contrário. Ele fez assim: você é justo, você é santo, você está pronto, vai e pratica as boas obras. Ei, você está aqui? Meu Deus, Ele preparou boas obras para que nós praticássemos. Deus está levantando pessoas para servir pessoas. Aleluia. Pensa comigo, meu irmão, pensa comigo. José foi levantado porque Deus estava com fome lá no Egito. Foi isso que aconteceu? Não, pessoas estavam com fome no Egito, e por isso Deus levanta José. Pessoas estavam escravizadas no Egito, e por isso Deus levanta Moisés. Pessoas estavam para morrer lá no reino Assuero. Então, pessoas estavam para morrer no reino de Assuero, na Síria. E o que aconteceu? Deus levanta Esther, uma pessoa para salvar Deus das mãos daquela perversidade, para salvar as pessoas. Deus está levantando pessoas aqui para salvar pessoas. Deus está levantando pessoas aqui para servir pessoas. Aleluia, aleluia. Ele fez isso porque Deus, Ele tem algo, uma máxima, e eu vou falar para você: servir a Deus não tem nada a ver com servir a Deus. Servir a Deus tem a ver com servir pessoas. Meu Deus, meu Deus. Vamos ler o que está em Marcos capítulo 10, versículo 17.
Isso que eu dividi em 2 partes. Imagina, fosse até. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Continuamos. Você não conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Jesus está falando para ele: você conhece isso? Olha o que ele responde. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude, sou íntegro. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Mas como? Eu cumpri toda a lei. Não, falta-lhe uma coisa. E com amor, eu vou lhe ensinar algo rapidinho. A verdade deve ser dita sempre, mas a verdade sem amor mata. Fale a verdade com amor. Jesus com amor disse para ele: há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e faça parte do seleto time de discípulos que me acompanham. Meu Deus, que convite. Continue. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Sabe, geralmente nós chegamos a Cristo porque nós estamos necessitados. Viemos porque queremos ser salvos, viemos porque queremos ser curados. Nós chegamos até Cristo para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas. Mas quando nós chegamos em Jesus, Ele sempre muda a nossa maneira de pensar. Sempre. Aquele era um jovem imaturo, pois ele pensava só nele mesmo. Ele queria saber o que ele precisava para ser salvo. Jesus fala para ele: faz o seguinte, filho, o que você precisa para ser salvo, você já tem. Vá e salve outras pessoas. E aquele jovem falou: não. Ele mudou a maneira de pensar. Ele faz você olhar para o próximo e parar de olhar para você mesmo. Quando você encontra Jesus, Ele faz você olhar para as pessoas. Você já está salvo, agora olhe para as pessoas. Use o seu recurso para servir as pessoas. Use os seus talentos para servir as pessoas. Saia desse encontro com Jesus feliz e não triste. Saiba, Jesus está olhando para você e fala assim: faça, pega o que você tem nas suas mãos e sirva pessoas. Você pode sair como esse jovem dessa noite triste, fala: não sei se é bem assim. Ou você pode sair desse lugar feliz, alegre, sabendo que agora você faz parte da comitiva dos maduros, daqueles que servem pessoas, daqueles que dão a sua vida pelas pessoas, daqueles que não estão nem aí para o que os outros falam, estão aí para aquilo que Jesus falou. Aleluia, glória a Deus. A única forma de servir a Deus é servindo pessoas. E para terminar, Mateus, pode ficar de pé, Mateus 25, 40, diz assim: o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Tudo que disserem que não seja dessa forma é mentira, porque eu estou dizendo a verdade. Quando fizerem isso a um menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Vamos abençoar Jesus com uma salva de palmas. Meu Deus.